Sobre as pautas que a gente separou para hoje, uma primeira que a gente queria comentar, né, gente, é a respeito, assim, de uma notícia muito triste que rolou sobre o filme novo de Mad Max, né, Furiosa. Porque eu não sei se vocês sabem, né, gente, mas Mad Max é uma franquia, distópica, assim, de ação, né, de perseguição ali de carro, acho que tem moto também, tem tudo ali, homem de couro, gente dando tiro, gente correndo, uns matando. E aí não sei nem se pode falar se matando aqui no numa live, mas eu estou dizendo. E aí, essa é uma franquia que ela já tem muito tempo, né, que tem vários filmes sendo lançados, começou lá nos anos 70, e aí Furiosa é o novo lançamento dessa franquia, porém todo mundo foi pego de surpresa quando esse filme foi um grande fracasso, né, a bilheteria está sendo muito, muito horrível. E a gente queria muito, né, conversar um pouco sobre o porquê que isso está acontecendo, né, por que esse filme fracassou? Será que realmente é uma culpa, né, de Furiosa não ser um filme bom? Ou será que tem mais coisa vindo aí? Né, então eu queria perguntar primeiro para Jô, né, qual a opinião dele sobre isso, né, se ele já assistiu a franquia Mad Max ou não, né, enfim, os pensamentos gerais. Olha, eu assisti todos os filmes, menos Furiosa, ainda não consegui ir aos cinemas pra assistir, mas eu acho que, no geral, a franquia Mad Max é interessante. Eu acho o primeiro filme e o terceiro mais ou menos, mas o segundo eu gosto muito, acho o segundo filme muito bom, e o quarto pra mim é meu favorito. Pra mim o quarto é um filme espetacular, eu acho ele muito esquizofrênico, muito surtado, do jeito que eu amo. E, enfim, eu acho que é uma franquia que ela tem um apelo, assim, pelo menos tinha, um apelo interessante do público. E no último filme, né, que saiu nos cinemas, o Fury Road, foi o Uhum. Fury Road? Foi. É, o último filme que saiu nos cinemas, ele foi, tipo, muito aclamado, e ganhou várias estatuetas do Oscar. Foi um filme que, tipo assim, estourou, tipo, bombou, assim, muita gente comentou, mesmo não tendo tido uma bilheteria, tipo, super astronômica na época. Eu lembro que foi um filme que teve um pós-cinema muito grandioso, porque ele foi indicado a vários prêmios, inclusive era um dos favoritos para ganhar o Oscar de melhor filme na época. Então, foi um filme muito comentado, assim, a galera tava muito animada com a franquia Mad Max naquele período, tanto é que o George Miller tinha prometido lançar a continuação, né, eu esqueci qual que era o nome que ele ia dar pra continuação do Fury Road. Então, só que ele acabou que ele acabou demorando muito e veio com essa ideia do Furiosa. Eu ainda não assisti Furiosa, então não posso opinar se o filme é bom ou ruim, mas tudo que eu vi do filme até agora eu gostei muito, achei muito interessante. Mas daí a gente chega naquele ponto que a gente não tá mais em 2015, a gente não tá mais nos anos 2010, a gente tá num outro cenário pós-pandemia, e o cinema de lá pra cá mudou muito, e a gente também tem outro fator que não tinha na época, streamings. Na época, eu acho que o grande streaming que tinha era Netflix e o Prime Video estava começando. Então, é, foi muito foram muitas mudanças, né? São quase 10 anos de diferença entre o Fury Road e agora o Furiosa. Então, o mercado hoje ele é completamente diferente. E eu acho que outro fator que a gente pode adicionar aí para a equação é o MCU e a Disney e o modelo fordista de produção de filmes e de arte no geral, que esgotou também, acho que os cinemas, as produções cinematográficas no geral e o interesse do público de ir aos cinemas. Porque o que, que acontece? Na minha visão, eu acredito que o streaming, quando começou a pipocar esse tanto de serviços de streaming, cada estúdio criando o seu, cada estúdio estava muito ávido por conteúdo original e fazer seus próprios, né, conteúdos para segurar público, enfim. E daí a Disney já vinha com essa estratégia meio fordista, que eu considero na arte, há um bom tempo, desde ali do começo da década de 2010. Com vários filmes de live action de princesa e de não sei o que lá, o que, de animação, e filme da Marvel, e um monte de filme de Star Wars seguidos. Então, tipo assim, meio que eles criaram um ritmo meio que desenfreado e desacelerado de produção de arte, que não se preocupava muito ali com várias questões que eu acho muito importantes pro cinema e pra arte, para ela funcionar. Então, e outros estúdios começaram a copiar isso, porque na época tava dando certo pra Disney fazer esse esquema, né? Sim. Porque qualquer live action que saía era 1 bilhão de bilheteria. Qualquer filme da Marvel, 1 bilhão de bilheteria.
Então, qualquer não, né, eu tô só exagerando, mas vocês Mas entenderam. era muito, porque Era Aladdin é 1 muito. bilhão, aquele da Bela e a Fera é 1 bilhão. E é impressionante que, por exemplo, o filme da Pequena Sereia não tenha sido. Por mais que a gente saiba que tenha a questão do racismo que atrapalhou o filme, eu também não acredito que tenha sido só isso. No início, muita Não. gente estava pensando que tinha sido realmente só isso. Porque em relação à qualidade, o filme ele não é inferior a nenhum outro live action que já teve, né, da Disney. Mas então, tipo, a qualidade por si só, ela não justificaria esse filme não ter uma bilheteria boa. Né, então você pensava: "Não, então é a questão racial, as pessoas não estão gostando ali da Hailey Bailey, né, que ela tá, fazendo filme e tudo mais, é uma coisa horrível", enfim, porque ela realmente sofreu muito preconceito na internet, Sim. né. Sendo que, eu começo a perceber depois que a gente vai vendo outros filmes que foram lançados desde então, a gente vê que não foi só essa a questão, né. E aqui, eu acho que é importante também a gente pensar que o cenário atual, ele realmente está muito diferente para o cinema. As bilheterias não estão sendo tão grandes quanto costumavam ser, mas eu queria trazer para vocês aqui, gente, uma informação que eu estou pegando aqui, ó, no Box Office Mojo, né, que é o site que fala das bilheterias, assim, e tal, acho que você tem todas as informações. E uma coisa que eu acho engraçado é que, assim, o filme anterior do Mad Max, ele foi, assim, o grande sucesso da franquia, acho que foi o maior sucesso moderno da franquia, até porque no início era uma franquia mais indie, né, o primeiro filme você vê que não tem nem muito orçamento. Mas aí, a partir do Fury Road, é que virou uma coisa muito grande. Porém, mesmo assim, e mesmo naquela época pré-streaming, e que as Ele não bilheterias foi, eram tipo, uma super maiores, bilheteria, sim. a bilheteria total global do Foi filme foi 400 de e alguma coisa, não foi? 379 milhões. Pra mim tinha sido 400 e alguma coisa, eu fiquei Então, isso é muito baixo. E quando você para pra pensar que, por exemplo, franquias que no passado, né, os live actions da Disney, eles faziam 1 bilhão. E o último filme, né, que eles tiveram da Pequena Sereia fez uns 500 milhões. Tá sendo quase metade. Então, se você parar para pensar, o resultado de Furiosa talvez seja mais uma questão realmente, de tudo que mudou, né, pós-pandemia, com os streamings, com questão de crise, os ingressos estando caros e tudo mais, que isso já diminuiu meio que o que todos os filmes estão conseguindo arrecadar. E aí o filme não necessariamente ele está sendo um grande fracasso, ele talvez inclusive esteja tendo o mesmo apelo que o anterior teve, assim, o número de pessoas que querem ver, sendo que agora mesmo as pessoas que querem ver, elas não conseguem ir para o cinema para assistir. Porque o Mad Max, inclusive, queria até trazer aqui um comentário de Matt, né, que o Matt falou aqui, ó, que ele acha que o filme, né, ele não é tão blockbuster e o povo não sabe agarrar conceito, não é uma história de TikTok, né? E ainda bem que o George Miller não liga para nada, né? Tá com a consciência feliz de já ter feito os 5 filmes da franquia. E isso é uma coisa que eu concordo, assim, porque a abordagem dele não é aquela abordagem básica de franquias, de blockbuster e tudo mais, e realmente também não é aquela mesma estrutura, né, a uhum. forma de se fazer histórias, a frequência de se lançar histórias que a gente via, por exemplo, com a Marvel, como você mesmo estava falando, assim, que eles tinham aquela coisa, assim, muito mecânica, né, e fordista, para usar o mesmo termo, né, que você usou, porque realmente tem todo sentido com a forma como a Marvel estava ali produzindo os filmes, a Disney de modo geral. Então, a franquia dele, né, já tinha uma outra vibe, né, já tinha uma outra perspectiva. Outra coisa também que eu acho interessante falar, e aí eu vou falar mal da Marvel também, mas aí a gente tem que lembrar, gente, que é importante a gente falar mal da Marvel enquanto empresa, porque Exato. realmente é inegável que o MCU ele teve certos impactos negativos, né, na indústria. E uma coisa que acontece é que o pessoal se acostumou, por exemplo, com uma abordagem de cenas de ação que ela é muito básica, né, as cenas de ação da Marvel ali, ela é aquela coisa, assim, genérica, básica, um murrinho, não sei o quê, às vezes uma câmera tremida, e é uma perspectiva que se repete em todos os filmes. A gente não tem uma questão, assim, de estilo. Falta estilo nos filmes da Marvel. E aí, quando as pessoas elas vão ver algum cineasta que ele traz um estilo, o pessoal acha brega. Então, por exemplo, eu vi no Twitter, né, e na internet, assim, de modo geral, o pessoal pegando uma cena, desse filme novo, Furiosa, e o pessoal falando: "Meu Deus, que filme lixo, que filme horrível, o CGI ridículo, sabe, muito mal feito", porque o filme ele tinha um aspecto cartunesco. Mas é que o pessoal não para pra pensar, Que é é proposital, exatamente que é artístico. exato, é artístico, é um estilo que está sendo feito ali de propósito. Inclusive porque o projeto de Furiosa, né, pesquisando sobre as ideias do George Miller, eu fui ver, né, que o projeto de Furiosa tinha começado como um spin-off que ele seria feito em anime. Inclusive é algo que ele estava pensando inspirado ali no Animatrix, que são aqueles animes que tiveram, né, expandindo o universo de Matrix, das irmãs Wachowski. E era isso que ele queria fazer na época. Então ele meio que pegou aquela ideia, ao invés de fazer um anime, ele fez um filme em live action,
né, com atores ali, mas toda a proposta de estilo, da forma como ele filma, da forma como ele faz a dinâmica das cenas de ação, é exatamente, né, pegando uma coisa que é mais cartunesca, né, e eu Inspirado em senti animação. exato. Em E eu anime senti japonês que, também. por A exemplo, gen também tem uma característica muito. O George Miller, ele tem um tipo de estilo de ação muito próprio na hora que ele vai dirigir. Então, você pega pra comparar, é um estilo que a movimentação da câmera é diferente, ela movimenta mais, ela tem uns panorâmicos, uns aéreos, assim, super diferentes, e ele vai pra debaixo do caminhão e sobe, e vai e volta. Então é um tipo de ação que é diferente do padrão, tipo, que a gente costuma assistir nesses filmes da Disney, do MCU. E então muita gente não consegue entender isso também, até porque a questão até plástica do filme, ela é muito diferente, né. Ela tem aquela coisa que ela é artificial de propósito. E sim. o CGI, essa questão do CGI, hoje em dia tem pipocou trocentos milhões de sommelier de CGI, né. Uhum. Muita gente super entendida no assunto, acho isso muito engraçado. Mas as pessoas não hoje em dia, parece que não conseguem mais identificar isso, quando uma coisa é feita propositalmente, quando uma coisa é mal feita mesmo, porque não teve tempo pra fazer. Vamos pegar aqui um exemplo pra comparação. CGI de Homem-Aranha No Way Home. Uhum. Aquele CGI é muito ruim. Mas por que que ele é muito ruim? Porque eles não tiveram tempo de finalizar. O filme foi feito a queima de estoque, foi feito na pressa. Eles não tiveram nem 1 ano pra fazer o filme direito. Então, como é que a equipe vai trabalhar pra fazer um CGI bem feito? Então, pra mim, aquilo ali não é intencional. Aquilo ali ficou daquele jeito porque eles não tiveram tempo de trabalhar, porque a empresa ficou pressionando pra lançar o filme logo. Aquele questão do Fordismo que eu falei de novo, que a Disney É. e o MCU, e agora colocando a culpa na Sony, tem muito nessa eles têm muito na política deles de fazer filmes. Agora, quando você pega o George Miller, por exemplo, no Furiosa, e até no próprio Fury Road, é diferente. Você percebe que a estética, ela é toda trabalhada, ela é toda apurada pra ser aquilo, ele é artificial de propósito. Então, Uhum. a fotografia que é usada, o figurino, o estilo de movimentação de câmera, você pode até ver que a questão do do frame lá, esqueci como é que é a contagem de frames. Uhum. Ela é diferente de um filme dos demais filmes, assim, eu pelo menos percebo isso, que tipo, a quantidade de frames por segundo nos filmes do Mad Max, principalmente no último, e eu notando o material que eu vi de Furiosa, ele é diferente. Então, eu acho que isso também colabora pra trazer mais esse espírito de artificialidade dentro do filme. E ele é uma coisa, tipo, muito ágil, muito esquizofrênica, muito louca. Então a gente vê quando a gente para pra analisar de verdade, assim, ai, CGI, CGI, não sei o que lá o quê. A gente vê que o negócio é feito exatamente daquele jeito. É um filme que o George Miller ele tem esse apreço artístico para a proposta que ele tá trazendo ali. Uhum. Então, eu acho que também são uma das culpas do MCU, que acostumou muito mal a questão do público de ai, tudo é ai, que CGI ruim, que CGI ruim. E, tipo assim, Sim. os próprias produções do MCU são cheias de CGIs horríveis, gente. Porque o Sim. filme é feito e não a equipe de CGI não dá tempo de terminar, porque a Disney queria o filme em tal época e foda-se o artista. É o frame rate, É. o Langley falou. Então, assim, eu penso muito por esse lado, entendeu? Dessa questão fordista. Agora, trazendo até o próprio Avatar pro assunto, a gente Uhum. pode ver que é um filme que ele tem muito tempo para ele ser produzido, tanto é que o James Cameron já adiou a parte 3 para o ano que vem, ia sair esse ano, mas vai sair o Sim. ano que vem, porque o quê? Eles têm essa preocupação de fazer uma coisa mais polida, mais bem acabada, mas porque o que que acontece? O CGI do Avatar também, ele não é aquele CGI da artificialidade, entendeu? Ele não tem aquela Sim. o tipo de CGI do Avatar é aquele CGI tipo super realista, que é aquela coisa super bonita, né? Realista pra proposta de Pandora, porque Sim. o James Cameron quer tornar aquele universo, tipo, o mais real e palpável possível. Então eu acho Possível. isso muito interessante. Então, eles têm tempo, você pode ver que o tempo de produção de um filme de Avatar, ele demora anos, mais de 10 anos Uhum. entre o segundo e o segundo, entre o primeiro e o segundo filme. E agora vão ser o quê? Uns 3 anos de diferença entre o segundo Sim. pro terceiro. E olha que o terceiro estava sendo produzido junto com o segundo há um tempo atrás. Então você É. vê que tem todo um cuidado, a equipe tem tempo pra preparar o filme. Não é tipo assim, igual a gente pega pra ver a Marvel, que se eles tivessem igual um tempo, a equipe tivesse Uhum. tempo
preparar os filmes direito e não tivesse essa loucura por lançar trocentos filmes por ano, as produções iam sair melhor. Igual, no meu ponto de vista, eu acho que esse filme do Deadpool foi feito extremamente às pressas, porque ele começou a ser Ele tá filmado, muito feio. tá Ele tá muito muito feio, feio. tá muito mal polido. Então, tipo assim, aí eu não entendo. O público vê esse tipo de coisa, acha lindo, aí vai ver, tipo, coisa do George Miller e fala, ai, que CGI horrível. Mas Sabe, eu é não também entendo. é, mas eu sinto também que, além de ter essa questão dos efeitos em si, por exemplo, da Marvel, eles não terem tempo de serem polidos e de serem trabalhados, também tem uma questão, assim, de que a Marvel não tem um estilo. Então, Uhum. o efeito para eles, o que seria bom, é o efeito ele parecer crível. Então, se o efeito "tô vendo", parece que é verdadeiro, o efeito tá bom. E é basicamente isso, sendo que pelo filme ele não ter o tempo que ele precisava, ele não consegue fazer isso realmente acontecer e ser executado da forma necessária. Então continua parecendo feio e plástico, mas tentando se passar por realista. Mas aí quando a gente vê, por exemplo, uma coisa estilo Mad Max, né, eu vi algumas pessoas, inclusive, falando mal do filme da Furiosa, e especialmente com essa cena que o pessoal estava compartilhando na internet, né, e dizendo assim, nossa, parece Shark Boy e Lava Girl, parece Pequenos Espiões. Ou seja, né, fazendo uma comparação com o trabalho do Robert Rodriguez. Mas aí é que tá. Nada a ver. Então, mas eu acho que tem a ver sim. Eu acho que tem a ver, na verdade, sendo que eu acho que o erro aí não está na comparação, está no fato de que as pessoas fizeram essa comparação como se fosse uma crítica negativa, sendo que, na verdade, Hum, Robert Rodrigues, ele é um diretor muito bom, porque ele estabeleceu o quê? Uma linguagem. E o que define a linguagem, né, várias coisas que definem a linguagem, uma delas é o estilo, é você ter um estilo próprio, o seu estilo de como abordar a ação, de como abordar, né, os ângulos da câmera, de como abordar o movimento, de como abordar absolutamente tudo que você coloca no seu filme. Então, o Robert Rodrigues, ele inclusive é uma pessoa que ele tem uma visão estética, né, e um estilo tão específico que o próprio James Cameron, por exemplo, admira ele e chamou ele para dirigir o filme de Alita, né, Anjo de Combate. E a vibe desse filme, inclusive, é diferente. Ele não só repete a mesma estética que ele faz nos outros filmes, mas uma pessoa, por exemplo, vê Shark Boy e Lava Girl e dizer, nossa, os efeitos são ruins, essa pessoa é burra. Porque o filme, ele obviamente tem uma estética proposital eu gosto dessa dele não ser muda. real, sabe? E aí, olha, Matt falando aqui, ó. Robert sendo o pai do CGI porco que funciona perfeitamente. É exatamente isso. Eu amei esse comentário. Porque ele faz, tipo, o CGI é porco de propósito. Ele faz aquela bagaceira porque ele gosta de bagaceira. Inclusive, uma É o coisa estilo que. dele. Exato, uma coisa que inspira muito ele é filme trash. São aqueles filme B de ficção científica antigo, de fantasia antigo, que os efeitos eram ruins, sendo que ele faz isso de uma forma digital. Então ele pegou uma coisa que é do passado e ele traz de modo digital. E é isso. E se você for ver o George Miller, se você for ver filmes mais antigos dele, ele tinha essa coisa também. O próprio Mad Max, assim, o original, ele tem uma coisa meio cartunesca e brega. Sendo que o que é que ele tinha naquela época? Eram efeitos práticos. E aí você vai ver o primeiro Mad Max, por exemplo, e ele é super brega, ele é super estranho, mas com efeitos práticos, que teoricamente fazem a coisa parecer um pouco mais sólida. Tipo, ah, não, a explosão é real, isso aqui é real, o carro bateu de verdade. Ok. Mas agora, ele simplesmente está adaptando a linguagem dele para um universo assim digital, sendo que a linguagem continua sendo a mesma, né? Então, por quê? Para ele, um negócio assim ser super realista não era necessariamente o foco, né? Era exatamente de você trazer uma visão diferente, uma dinâmica diferente. Então, essa é a vibe dele. Né? Inclusive, aqui o Matt também falando, né? Até Lava Girl atual, 2021, tem essa bagaceira. Pois é, porque o Robert Rodriguez ele fez uma continuação de Shark Boy e Lava Girl para Netflix. E aí, eu amei que quando eu assisti, a vibe era muito parecida com o que era no filme antigo, né? Então ele conseguiu se manter exatamente assim, com a mesma estética, a mesma coisa, então a gente viu, nossa, mas os efeitos especiais, tipo, a tecnologia melhorou super nos últimos anos, como é que ele entrega um filme que o visual é o mesmo? Amiga, você ficou muda, não tô com nada que você tá falando. Meu Deus. Gente, fala aí nos comentários se vocês não conseguirem me ouvir. Agora Deu um bug. voltou. Ai, meu Deus, deve ser essa internet bugando, que inferno. Mas, enfim, o que eu estava dizendo foi que eu peguei aqui um comentário do Matt, né, que ele estava falando que até a Lava Girl atual, de 2021, tem essa bagaceira, essa estética. Porque muita gente, assim, quando ele lançou a continuação do filme de Shark Boy e Lava Girl, que foi o filme dos super-heróis lá, criança, que teve na Netflix, muita gente estava falando, nossa, mas com o passar do tempo, a tecnologia super evoluiu, né? E aí ele lança um filme que o efeito continua ruim, mas meio que isso só prova que o estilo dele foi proposital desde o início,
né? Não é uma questão do efeito ser bom ou efeito ser ruim. É a linguagem específica com a qual ele está contando a história dele. E eu acho que isso é uma coisa que muito tempo assim consumindo Marvel fez com que as pessoas elas não conseguissem apreciar estilos diferentes. É a mesma lógica daquela reclamação do pessoal que fala assim: "Nossa, mas Zack Snyder usa muito slow motion, é muita câmera lenta". Mas essa é a linguagem cinematográfica dele. Se essa faz parte da linguagem cinematográfica dele, vai ter isso no filme dele. É tipo a mesma coisa da pessoa dizer, tipo, por exemplo, que o filme do James Cameron, a imagem é muito limpa. Eu vi algumas pessoas reclamando que ele gosta de fazer uma coisa que é muito digital, não no sentido necessariamente de efeitos especiais, mas ele gosta de uma imagem que ela é muito clara. Ele não gosta de um filme, por exemplo, que tem uma coisa mais granulada, um filme que ele tem uma coisa mais artificial, assim, no sentido da câmera mesmo, né? A forma como a câmera está mostrando assim tudo o que está no ambiente. Diferente, por exemplo, do Zack Snyder, que ele gosta de fazer uma coisa granulada, ele gosta de fazer uma coisa mais assim. O James Cameron não. E, inclusive, ele fazendo novas versões de filmes antigos dele, lançando em Blu-ray, ele faz o possível para diminuir os grãozinhos ali das câmeras antigas. Granulação. Porque ele fala: Que eu não legal. gosto das câmeras antigas, analógicas, sabe, com rolo de filme, que tem aquele grãozinho. Eu acho feio. Por quê? Porque ele gosta do digital, ele gosta da imagem limpa. E isso também é a linguagem dele. E aí o pessoal fica nessa briga, fica nesse negócio e não entende, né? Mas eu acho que sobre Furiosa, a gente meio que consegue assim estabelecer que talvez o desempenho do filme, em primeiro lugar, né, a franquia, ela nunca foi tão popular assim, né? O último filme, mesmo sem a gente estar numa época pós-pandemia, que as pessoas não têm mais o costume de ir para o cinema, né? Que os ingressos estão caríssimos, né? E enfim, e outra coisa também que eu acho um absurdo que os filmes eles são obrigados a ser um sucesso estrondoso na semana que eles lançam. Se o filme não é gigante na semana que lança, o pessoal tá dizendo, flopou. E isso é muito ruim. E o filme, inclusive, às vezes sai de cartaz, sai de várias salas importantes, começa a ter horários ruins, sendo que não existe essa coisa, né, de todo mundo ver um filme no cinema na semana que estreia. Isso é mais uma coisa que o pessoal tem essa mentalidade da Marvel. Porque a Marvel tem aquela coisa assim, eu quero ver a cena pós-crédito, eu quero ver qual vai ser a referência, eu não quero ver spoiler. E aí o pessoal corria para ver no lançamento. Mas a experiência do cinema não é só na semana de lançamento. Inclusive, muitos filmes grandiosos que são populares, eles ganharam fama exatamente porque eles ficaram em cartaz por muito tempo. Os próprios filmes de Avatar são um exemplo disso. Ambos ficaram muito tempo em cartaz, né? E eles não tinham grandes quedas, né, de uma semana para outra. E se você for ver, nenhuma bilheteria assim de estreia dos filmes de James Cameron foram gigantescas. Titanic não teve uma estreia gigantesca. Muita gente, inclusive, achava que ia ser um fracasso. Depois a gente teve, né, o primeiro Avatar, também a primeira semana. O pessoal disse: não, vai flopar, porque é impossível esse filme fazer tanto dinheiro que precisa fazer. E no fim fez. Por quê? Porque teve tempo. Então eu acho que Furiosa também é muito ruim que o filme, ele meio que o pessoal já falou assim, Furiosa morreu, Furiosa fracassou, quando só fazia uma semana que o filme estava em cartaz. E eu acho que essa negatividade não ajuda, porque só faz as pessoas dizerem: "Ah, o filme já tá flopando mesmo, não vou nem ver, vou nem assistir". E desiste, desiste, e aí vai criando essa bola de neve. Então eu vejo assim que é uma junção de fatores que no fim a gente vê que o George Miller em si e o filme Furiosa em si, eles não têm culpa, né, pelo que aconteceu. É meio que uma coisa que a indústria e a mídia precisam mudar a forma como a gente lida com o cinema, a forma como a gente fala sobre cinema, né, e que as pessoas decidem ver os filmes, né. Basicamente, eu acho que uma conclusão que eu chegaria é essa, além de também, obviamente, as questões, assim, de crise, né, de economia, as pessoas sem dinheiro, os ingressos caríssimos, isso também é uma coisa que atrapalha bastante, e os streaming sendo uma opção muito mais barata para o pessoal ver filme em casa, né. Acho que Uma coisa, te interromper rapidinho, amiga. hum. É, às vezes você fica muda e às vezes volta, tá oscilando, mas enfim. Eu consegui escutar o final, o que você falou. Mas, acrescentando a isso que você disse, só porque eu às vezes eu disperso, sabe, eu não acho que eu não concluí a ideia direito. Mas enfim, sobre aquela questão do MCU e tudo mais, que eu acho que a culpa não é só tipo, a Disney pra mim tem uma parcela de culpa nisso tudo, porque é na questão de acostumar mal o público pra tipos de produções diferentes, que fogem daquele padrão de cinema que eles fazem, que eles estavam fazendo nos últimos anos, né, pelo menos. Também tem toda a questão econômica, né, que igual você mencionou do preço dos ingressos que estão, tipo, caríssimos, isso é no mundo inteiro. E no Brasil especialmente, falando aqui da realidade daqui, a gente sente muito isso, porque pra você ir assistir, por exemplo, um filme meia entrada,
tipo, é uns R$ 24 pra mais. Tipo, tem meia entrada que chega a custar R$ 30. Então, tipo. E esses cinemas de rede, todos eles têm essa. Eles estão com essa política de preços muito absurdas, na minha opinião, que é uma coisa que afasta ainda mais o público de ir aos cinemas. E pelo menos aqui, por aqui eu aproveitava que aqui tem Cinépolis e Cinemark. O Cinépolis tinha uma promoção de toda sexta-feira até 3 horas da tarde. Tipo, você pagava R$ 9 a meia e R$ 19 a inteira. E Hum. daí eu aproveitava muito para ir para assistir filme nesse período, porque a minha faculdade ficava praticamente do lado do cinema. E daí, como eu tinha aula, costumava ter aula só de manhã, eu saía da faculdade e ia pro cinema na primeira sessão que tinha e assistia. Só que eles eram espertinhos, eles colocavam, tipo, alguns tipos de filmes só na sala VIP. Esses filmes que filme da A24, ou esses filmes tipo da Searchlight, eles colocavam todos na sala VIP e era um inferno. E também, outra coisa que eu gostaria de comentar sobre isso, a maneira como os cinemas organizam a programação deles também está afetando, tá afastando muitas pessoas, muita gente do público, porque geralmente eles não dão muitas opções para você assistir, pelo menos aqui no Brasil, né? Filmes legendados, geralmente só dublados, e eles enchem as salas, a maior parte das salas com os filmes blockbuster, e tipo, um filme mais diferente eles jogam na sala VIP, sabe? Restringe. Uhum. Então acho que também tem toda essa estratégia que às vezes o filme indie, né, entre aspas, que não é um blockbuster, ele flopa justamente por causa disso, porque as pessoas nem têm oportunidade de conhecer eles, porque eles ficam inacessíveis. Então também tem toda essa questão da né, minha língua, trava a língua. Enfim, é inacessível. Eu não vou falar porque senão eu vou embolar minha língua toda aqui para falar essa palavra. Mas enfim. E daí, tem essa questão, e também, como você mencionou, eles, na pandemia, principalmente, eles se fortaleceram porque eles eram uma opção bem mais barata do que o ingresso de cinema. Porque, por exemplo, na época, você pagava uma mensalidade de um streaming, você pagava, tipo assim, pra você ter uma sessão catálogo gigante. Tipo, se você tem uma família, por exemplo, pegando uma questão de família, pra ir levar os filhos, a família no cinema e gastar, tipo, não gasta menos de R$ 100 pra ir assistir um filme. E daí, com o streaming, na época, custava em média R$ 35, a Netflix era mais caro, mas tipo, a Disney na época era uns 35, a HBO Max na época também era tipo mais barato. É, então era muito mais barato você pagar um streaming, que você tinha acesso a vários conteúdos, do que, tipo, ir ao cinema. Hoje em dia a realidade do streaming também tá mudando, né? Que a gente. Essas que esses estudos estão cometendo, aumentando o preço de streaming para Tudo R$ 60, aumentando pelo o amor de preço. Deus, sabe? Isso é uma coisa tipo, muito absurda. Então, assim, quando a gente para analisar, é, esses grandes estúdios, essas corporações artísticas, digamos assim, elas também estão contribuindo de tudo para afastar o público da arte, né? Porque, igual, com esse aumento absurdo dos streamings e com o cinema caro, a pirataria vai voltar com tudo, já tá voltando, cantando, assim, ó, Telegram, hoje em dia, porque o torrent só quem viveu a época do torrent sabe como é que fazer. Hoje em dia o povo não sabe mais baixar torrent, então, não Pois sou da é. época que baixava torrent lá em 2013, 2014, então, enfim. Mas a galera de hoje não sabe porque acostumou com o streaming, que o streaming trouxe uma facilidade muito grande, era acessível, e a galera abandonou a pirataria. Só que agora eles estão se esforçando para perder dinheiro e para pirataria voltar. Enfim, É. mas depois a gente comenta sobre isso. Mas igual, tá ficando muito inacessível. Tem muito essa questão da inacessibilidade da arte para as Uhum. pessoas, né? Do cinema no geral. E também uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui em relação até à própria Disney, que durante a pandemia eles lançaram vários filmes, tipo, super grandiosos, direto pro streaming, e o público se acostumou com isso. Então, tipo assim, até a Pois é. própria estratégia de lançamento da Warner Bros. Em relação ao streaming. 2 meses depois que o filme tá no cinema, ele tá no streaming. Então, tipo, É. claro que as pessoas vão esperar pra sair no streaming, porque o cinema é bem mais caro. Eles Então, eles tipo, acostumaram as essa. pessoas muito mal.
Porque também, além da questão do dinheiro, que é muito mais caro, e isso não só no Brasil, mas no mundo também. Porque, por exemplo, aqui, se eu vou no dia de promoção para o cinema, especialmente os cinemas de rede grande, né? Porque isso também é outra coisa, que hoje em dia é muito difícil você ter aqueles cinemas de rua, aqueles cinemas pequenos. Então você só tem as grandes marcas, é um Cinépolis, é um Cinemark, é sempre uma coisa assim. E aqui no Canadá, a gente tem muitas redes dessa também, mas também tem alguns cinemas de rua. Mas falando sobre os cinemas grandes, o preço de promoção de um filme, né, normalmente, assim, num dia que é mais barato, ele custa $9. E aqui no Canadá não existe meia entrada, todo mundo paga a mesma coisa. Então, $9 é o preço de um filme. Sendo que o plano básico da Netflix custa $5. Ou seja, mesmo no dia de promoção, o preço de você ver um filme no cinema é quase o preço de você pagar 2 meses, né, da Netflix. Ou então da Amazon Prime Video. Né? Vários deles têm esse preço. Aí alguns outros são mais caros, alguns streams é tipo $9, aí acaba sendo o mesmo preço. Mas, de qualquer forma, é muito similar. Então, no mundo todo está rolando essa questão, né? Porque o pessoal não tem dinheiro para gastar, e aí o stream é a única opção. Outra coisa também que é importante, né, é que o cinema também, uma coisa que move o cinema, é que não vá a pessoa sozinha. Tem muitos filmes, por exemplo, filme infantil, vai a família. A criança não vai só para o cinema. Então tem que ter o pai, tem que ter, vai o pai, vai a mãe, vai a criança e vai, sei lá, um irmão. Já são 4 ingressos para pagar. Sendo que, se você comprar um streaming, dá para você, todo final de semana, se junta a família no sofá de casa e ver um filme. Todo sábado vê um filme, a família junta. Então, realmente, é uma coisa assim que essa questão do dinheiro é realmente muito complicada, né? E os streams meio que assim, pode até parecer defesa de bilionário, mas o que eu quero falar é que, assim, pensando a favor deles, para eles ganharem dinheiro, eles foram burros com os streams, porque os streams, eles mesmos se lascam. Porque, por mais que os streams sejam mais acessível para as pessoas, no fim, o estúdio não recebe o dinheiro de volta. Porque visualização não paga filme. Você não paga por filme que você assiste. Você só paga ali a sua assinatura e você vê qualquer filme que você quiser. Então, mesmo que você consiga dizer, ah, não, esse filme aqui foi o mais visto, aquele filme foi menos visto, de toda forma, não é o filme especificamente que está trazendo dinheiro para você. Amiga, deixa eu só te interromper rapidinho. Eu vou tentar. Porque você tá ficando muito. Travou teu áudio agora, não consegui ouvir. Eu vou sair, vou entrar de novo, porque você tá, tipo, ficando muito muda. Tipo, você fica falando e eu não escuto nada que você tá falando, entendeu? Agora, antes Aí de eu sair, vou sair e entrar de perguntar para o novo. pessoal que está aqui comentando se o meu áudio também some para vocês ou se ele está sumindo só para a Jo. Eu amei que o Langley já falou aqui, só Avatar para salvar o cinema. Pois é. Inclusive, eu e Pode falamos sobre outro dia. É. Avatar, eu acho que. É porque uma coisa boa do James Cameron é que ele faz filmes assim que vale a pena assistir, porque a experiência de ver em casa não é igual. Né? Claro que o filme é bom, não importa onde você assista, mas é porque é um filme tão imersivo que você vê no cinema vale muito a pena. Né? Então o pessoal quer ver no IMAX, quer ver numa coisa. Ó, que Brett falou que ele tá ouvindo. Mas então tu vai querer sair e depois voltar. Eu vou sair e vou voltar, porque eu não sei o que tá acontecendo. No começo da live eu tava escutando perfeitamente, agora começou a travar tudo. Certo, vai. Deixa eu ver se eu consigo te mandar outro convite. Daqui a pouco o Jô deve voltar, gente. Mas então, respondendo aqui os comentários de vocês, né? Vou aproveitar para responder vários, que eu acho que já teve vários aqui que eu não vi. Teve aqui o perfil, né, Textos Curtos, que falou: fala da nova série do Zack Snyder. Depois que a gente terminar de comentar essa questão de Furiosa, né? E. Cadê? Deixa eu adicionar a Jo aqui. Depois que a gente terminar de falar sobre Furiosa e essa questão, né, dos ingressos, do cinema e tudo mais, o próximo assunto que a gente vai comentar aqui na live vai ser exatamente sobre. E aí, tá pegando bem agora? Tá, tô conseguindo escutar. Tá bom. Pronto. E aí, antes de tu sair, a gente tava falando, né, que o comentário aqui do Langley, que ele falou só Avatar para salvar o cinema. E a gente tava comentando, né, que Avatar, uma das coisas que é o diferencial é porque a experiência de você ver no cinema
É É diferente de ver muito em diferente de casa. você ver em casa. E isso é uma coisa que eu queria trazer também para vocês, que eu achei uma curiosidade muito interessante, porque eu gosto de ficar acompanhando algumas informações sobre o desempenho dos filmes no cinema, né, e foi visto que muitos filmes que fizeram muita bilheteria recentemente, tipo, por exemplo, Avatar, o filme de Duna, né, Duna Parte 2, até alguns que estão fazendo sucesso, não é um sucesso gigante, mas estão fazendo sucesso, tipo, o último filme do Godzilla com King Kong, e também o filme novo de Planeta dos Planeta. Macacos, né, todos eles estão tendo a maior porcentagem dos seus ingressos vindo de salas VIP. E isso pode parecer uma coisa louca quando a gente fala de preço. Nossa, mas é super caro? Como é que o pessoal está indo mais no VIP do que na sala normal? É porque se você tem a opção de você ver o filme em casa, que é baratinho, não faz sentido você ficar gastando seu dinheiro para ir numa sala comum de cinema. Se for para você gastar o seu dinheiro para sair da sua casa e ir para o cinema, então você quer que seja uma experiência que você não teria em casa de jeito nenhum. E que experiência é? Uhum. É uma sala VIP, é uma sala IMAX, é uma sala 3D, é uma sala, né, daquela que aqui tem o 4DX, né, que é a No 4DX, que 4DX, aham. é a cadeira de boxe. Então, essas salas, hoje em dia, elas vendem muito mais do que as salas normais. E aí isso é interessante, porque mostra assim que para o cinema, para você fazer o pessoal ir assistir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que oferecer uma coisa que é muito impactante, para a pessoa realmente querer e estar ali acompanhando. E é isso que James Cameron faz. James Cameron fala: "Não, não vou fazer só um filme normal, vou fazer um espetáculo, né, que a pessoa vai pensar, ver esse filme em casa não é a mesma coisa", né. E aí isso vai fazer as pessoas irem para o cinema, né. E eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que o cinema meio que precisa entender e precisa fazer algo sobre isso, né. E o que eu quero dizer com isso é que nos cinemas no mundo todo, né, no Brasil, isso obviamente acontece, mas até fora, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, né, as salas VIPs, elas são minoria no cinema. Se um cinema tem 10 salas, 7 salas são salas comuns, aí vai ter uma IMAX, né, e tem uma que é essa 4DX ou de box, que a cadeira mexe, né, e uma outra lá, sei lá, aquela VIP que a cadeira você deita para trás. Deita, aham. Sendo que, se você for olhar o quanto eles ganham, as salas que estão mais cheias são essas. Por que eles não mudam as salas do cinema? Eu sei que, obviamente, eles teriam que investir um dinheiro muito grande, né, de construção, de não sei o quê, de reforma nos cinemas. Mas pensando a longo prazo, é uma coisa que faz todo sentido. Sim. Tipo, Duna, foi um filme, como eu falei, a maior parte de gente foi ver em IMAX. Aí eu vou voltar para uma coisa do ano passado, vou falar de um outro flop do ano passado, que foi aquele filme novo de Missão Impossível com o Tom Cruise. Muita gente pensou: "Não, esse filme vai ser o grande sucesso", mas ele flopou. Por quê? Porque ao mesmo tempo lançou Oppenheimer e Barbie, sendo que vários cinemas, eles só têm uma ou 2 salas que são premium. Então você não tinha como colocar 3 filmes dividindo todas aquelas salas. Metade botaram Oppenheimer, metade botaram Metade Barbie, Barbie. e Missão Impossível ficou sem nenhuma. Que inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos a divisão que foi feita foi: as salas em IMAX vão ser focadas em Oppenheimer, e as salas Dolby, né, ou Ultra AVX ou outras assim, outros tipos Da de VIP, Barbie. vão ser só do filme da Barbie. Tanto é que depois, eu acho que já fazia mais de um mês que o filme da Barbie estava no cinema, E lançou em foi o filme IMAX, foi. relançado em IMAX. Por quê? Porque o filme não estava nas salas IMAX, porque eles não tinham salas o suficiente para colocar os 2 filmes. Aí você pensa, como é que Hollywood deixa isso acontecer? Se você vê que para o público e para o cinema tem que ser uma coisa fora do normal, como é que eles não fizeram mais salas IMAX ainda? Aí, mais uma vez, eu entendo, tipo, não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, mas isso já faz alguns anos. Avatar 2, né, um dos motivos pelo qual Avatar 2 não teve uma bilheteria estrondosa logo na primeira semana, mas foi aumentando sempre no decorrer das semanas e continuando ali, sempre indo bem, A é experiência. porque as pessoas elas esperavam. Que sentido? Por exemplo, aqui no O Canadá, às 3D vezes você principalmente, via porque eu acho que, tipo assim, o 3D do Avatar, ele é muito famoso, ele é muito ele é muito conhecido. Então, famoso. tipo, todo mundo: "Meu Deus, o 3D do Avatar". E realmente, quando você vai assistir o Avatar no cinema em 3D, é uma outra experiência, porque é um filme super imersivo, porque o 3D, tipo, é surreal, é super bem feito. É super bem Então, feito. é E uma coisa que mesmo atrai muita gente. atrai muita gente. E mesmo além do 3D, o pessoal queria especificamente salas que eram VIP, salas que eram premium. Então, por exemplo, aqui no Canadá, qualquer dia, se eu fosse no cinema e disser: "Ai, tô a fim de ver Avatar", eu conseguia ver qualquer sessão, mas a IMAX não. Para você conseguir assistir Avatar em IMAX, você tem que comprar com várias semanas de De antecedência. antecedência. Então, por Porque a exemplo, pessoa quer quando ter eu a melhor estava experiência do filme. exato. Então, às vezes, eu estava em dezembro, quando o filme lançou,
e só ia ter cadeira disponível para ver Avatar em janeiro. E aí você percebe, isso não faz sentido. Aí agora esse ano, né, eles lançam também vários filmes que estão concorrendo ao mesmo tempo, porque a gente teve o novo Planeta dos Macacos sendo lançado, e ele visualmente é muito instigante para você ver em IMAX. Aí você teve aquele filme, né, o Dublê, com o Ryan Gosling, aquele The Fall Guy, que ele também foi feito para ser visto em IMAX, né, as cenas de ação são gravadas, né, no aspecto de IMAX, e aí depois chega Furiosa. Curiosa. Como é que você tem todos esses filmes brigando por uma sala IMAX, aí o pessoal não consegue ver. Aí, dentre esses, né, qual era o que era mais sólido? Planeta dos Macacos. Então, de todos esses 3, Planeta dos Macacos é um que está sendo bem sucedido. Mas muita gente vai ver esse filme em IMAX, que às vezes a sala não tem uma sessão de Furiosa. Aí a pessoa, né, o grupo que gosta de Furiosa, como a gente discutiu antes, já é menor. Porque o George Miller, ele tem uma arte ali que é muito específica, ele tem um estilo muito específico, não é todo mundo que quer assistir. Então, esse Exatamente. público pequeno que quer assistir, eles não querem assistir numa sala comum, numa sala normal. Se for para gastar dinheiro para ver esse filme, então vamos ver no IMAX, vamos ver numa coisa, sabe, que é louca, que é não sei o que é grande, pra gente ver as doidices lá das cenas de ação. O pessoal não vai querer ver numa sala comum. Aí os filmes ficam tudo flopando. E uma coisa que o médico comentou, que eu queria falar também sobre, é questão, tipo, principalmente pegando a realidade aqui do Brasil. Aqui no Brasil tem muita pouca salas de cinema, né? E, tipo, principalmente nos interiores, assim, do país, igual. A minha cidade tinha um cinema, só que ele fechou porque ele era aquele cinema ainda de rolo, e hoje em dia mudou tudo pro digital, né? Então, Uhum. hoje em dia o filme ele vem numa caixinha, assim, pequenininha, o projetor é todo diferente. Inclusive, eu já tinha ido na sala de projeção do cinema que tinha aqui na minha cidade, tipo, tinha filme, tipo, gigante. O Batman, eles mostraram o rolo do Batman pra gente, porque na época que saiu aquele filme do Batman, no último Batman do Christopher Nolan, no Cavaleiro das Trevas Isso. Ressurge. O filme é enorme, né? O rolo do coisa é, gente, sem brincadeira, era um negócio desse tamanho assim, um rolo de filme. E aquele negócio fazia uma barulheira lá dentro, que eu falava, gente, como é que a pessoa que fica aqui aguenta esse barulho? E, tipo, tinha que trocar e tinha vários rolos, tipo, porque apesar do rolo ser grande, eu acho que tinha Uhum. um rolo grandão e um outro, porque não cabia tudo no rolo grandão, que o filme era grande. É. Agora, igual, tipo, essa questão que falta também, principalmente na realidade do Brasil, essa questão de ter investimento nessa parte, de ter mais acessibilidade de cinemas, porque, igual, o cinema no Brasil, hoje em dia, ele é muito preso nas redes. Então, tipo, Cinemark, Cinépolis, UCI, e principalmente Cinépolis e Cinemark, que são os mais populares aqui. Então, são os que mais tem. E são os cinemas mais caros. Igual, quando você tá em São Paulo, que tem mais cinemas de rua, o preço dos ingressos dos cinemas de rua são mais baratos que os cinemas tipo, de rede, de shopping. Geralmente a sala é É. até melhor de assistir. Igual o Napoleão, eu assisti falando Napoleão. Eu assisti, mesmo não tendo gostado do filme, eu assisti ele numa sala, na Cine Sala, lá em São Paulo. Tipo, foi uma Uhum. experiência incrível assistir o filme. E a sala tava cheia. Tipo, eu paguei o quê? R$ 10 no ingresso? E a sala tava, tipo, cheia, lotada. E lá é um cinema, que é uma sala só, é um cinema de rua. Mas, tipo, é aquele cinema que a sala é enorme, a tela é gigantesca, o som é ótimo e lá eles têm um diferencial. Eu não comprei aquela a poltrona especial, que é tipo um sofá que você deita pra poder assistir o filme, sabe? Então, tipo, são Uhum. uns sofás, assim, como se fossem umas camas super confortáveis, sabe? E daí eu falo, isso que eu acho interessante, porque é um cinema de rua, que oferece uma experiência diferente pra você assistir o filme, mas ele acaba sendo mais barato do que um cinema que você vai num shopping e assiste numa sala comum, por exemplo. É. Então, isso é uma questão, tipo assim, pra se pensar que eu acho que essa questão da gente ser refém de redes de cinema é um dos problemas nessa questão É um grande problema. de bilheteria também. Porque se a E gente tivesse mais cinema de rua, barateava as salas comuns, as salas tradicionais, e aí mais gente ia pensar que valia tanto a pena quanto ver um filme em casa. E para ter o diferencial entre, né, o cinema do normal, assim, de cinema de rua e o cinema de rede, é o de rede. Ele focava em fazer mais sala premium, o de rua focava em fazer as salas normais, e assim a gente tinha 2 opções, né, uma mais acessível, uma mais cara, e o pessoal, cada um ia para o seu canto, ao invés de ser do jeito que está agora, que tudo é caro, mas ao mesmo tempo não é bom o suficiente para, né, justificar o preço que eles estão cobrando.
E falando das salas de IMAX, aqui no Brasil também, um país desse tamanho, tem quase nada de sala de IMAX. E é tipo, É é só porque focadas nos grandes centros, igual aqui. Aqui onde que eu vivo, na região, eu acho um absurdo não ter uma sala de IMAX no cinema, porque, tipo assim, eu moro numa cidade que fica do lado de uma outra cidade que é bem grande. Bem grande, assim, não, ela é grande, tem quase 1 milhão de habitantes, sabe? E não tem uma sala, tipo, e a IMAX, tipo, tem dois cinemas, tipo, grandes, com várias salas. Um fica num shopping, outro em outro. Tem o Cinemark e o Cinépolis, e, tipo, em uma das duas tem uma sala IMAX pra uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, entendeu? é, Então, eu acho isso muito. é absurdo. É, E assim, essas tecnologias, elas são muito, tipo, mal distribuídas no mundo. Porque, por então, exemplo, existe, dentro do IMAX, existe o IMAX do IMAX, que é o IMAX sim. Premium, o IMAX Que é superior, que é aquela o da tela quadrado, quadrada. né? Que Pois tem é, aquela. Aham. esse não existe nem no Brasil. Não. Não existe. Ele só tem, acho que em 5 lugares do mundo, um deles é Toronto, que é o lugar que eu vou, que inclusive Ai, eu que vi Avatar inveja. lá. Mas mesmo essa sala, ela é só uma. Então aqui também é super difícil para você conseguir ver os filmes lá, quando é um filme assim que o pessoal quer muito ver, porque os ingressos acabam. E aí é uma sala que eu fico pensando, por que eles não fazem mais salas dessas, sabe? Porque ele, tipo, e claro que vai ser muito investimento, mas é isso, você investe para você ganhar. Se você quer que as pessoas vão para o cinema assistir, você tem que fazer uma coisa diferencial. Você É. tem que se motivar, e isso é uma coisa que não está surgindo agora. Essa coisa do apelo da sala premium, da sala IMAX já vem de muito tempo, né? Então, por exemplo, se o pessoal já viu, Até porque a IMAX já existe tem muito pois tempo. é. Aquele filme O Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan saiu em IMAX, aquele com o Heath Ledger. É, foi em 2008. Então, realmente faz muito, muito tempo. E aí já daria tempo, por exemplo, o pessoal viu, um dos maiores sucessos pós-pandemia foi o filme de Avatar 2. O filme lançou em 2022. O próximo filme de Avatar vem ano que vem, 2025. Em 3 anos, dava para eles terem construído muitas salas IMAX para quando o próximo Avatar lançar, ter muita gente assistindo, as salas encherem e talvez o filme fazer ainda mais dinheiro do que o segundo. Porém, eles não fizeram isso. Todos esses anos que eles poderiam ter investido em fazer mais salas premium, não teve. Mas eu acho que isso é uma falta muita falta de visão do mercado no geral, porque eles querem Sim, investir pouco e ganhar muito. Só que não funciona exato. assim. Se Eles você estão quer que o querendo colocar público pouco compre, dinheiro e arrancar muito dinheiro. Porque você vê, os cinemas que você vai, o cinema de rede, tipo, uhum, aqui perto de onde eu moro, as salas são, tipo, horríveis, entendeu? Questão de ar-condicionado, aí você senta a poltrona quebrada e você paga, tipo, R$ 27 numa meia entrada. Aí você senta lá, poltrona quebrada, e o ar-condicionado ruim, e a projeção não é tão boa assim. E projeção digital, mas sabe quanto que parece quando não limpa a lente do projetor e ela fica meio embaçada? Você sim, vai assistir filme em 3D, os óculos são embalados, mas você coloca todo embaçado o óculos. Aí você fala, eu tô pagando R$ 27 nisso? O é, meu dinheiro é o quê? Capim? Pra eu ter uma experiência ruim. E outro ponto também que eu gostaria de falar que é do público, que a culpa é do público também, é que chega um bando de gente idiota e sem educação e fica o tempo inteiro com o celular assim, ó, mandando áudio. Ai, Camila, deixa eu te falar. Eu tô agora aqui no cinema, não sei o que lá, o quê? Aí daí a pessoa não esquece que tá no cinema, ela tinha falado no áudio que tá. Isso, eu tô falando uma das casos que me ocorreu, tá? A uhum, pessoa falou que tava no cinema, depois falou, tipo assim, ai, pois é, você ficou sabendo da fofoca do fulano de tal? Pessoa atrapalhando, sabe? Tipo, o restante da galera assistiu o filme gravando um áudio. Aí você chama atenção, a pessoa acha ruim. Aí vai um bando de é. moleque e fica gritando, fazendo gracinha. Tem gente que vai no cinema achando que é motel, velho. Então, tipo assim, sabe? É uma coisa que atrapalha a experiência. E eu acho que, tipo assim, antigamente tinha também. Hoje em dia eu não vejo mais também. Tinha, tipo, lanterninha, que quando tinha alguém badernando na sessão, ele chegava lá, dava o sacolejo na pessoa, ela ficava quieta, né? Hoje em dia você chega, tipo. No cinema não tem, não, parece que não tem funcionário, tipo, não tem ninguém, e você entra lá, só tem uma pessoa que te. Pelo Exato. menos aqui no Brasil, eu não sei como é que funciona Aqui em também não, Toronto. Você apesar chega que pra o entregar. pessoal é tranquilo, mas aqui não tem ninguém olhando nada. Acho que também é Tirando uma questão cultural, né? O pessoal é, tipo, no Canadá é mais quietinho, brasileiro que é mais aqui o povo é quietinho. empolvoroso. Mas às vezes tem, tipo, talvez não tanto no Canadá, mas nos Estados Unidos eu também vejo gente que eu acompanho muito, assim, o pessoal às vezes comentando sobre essas Uhum. questões. E aí tem muita gente que fala que, tipo, foi uma última vez e se irritou, porque tipo, uma pessoa levou uma criança, a criança estava achando o filme chato, aí deu um celular para a criança ficar jogando um joguinho.
o joguinho com brilho alto e com som tocando no meio do filme. Ai, gente. Aí, sendo que isso é Amo. uma coisa, por exemplo, que tem que ser uma estratégia das pessoas que estão oferecendo esse serviço. Então, se o cinema quer que o povo goste do cinema, tem que ter regra. Teatro tem regra de coisas que você não Tem, pode fazer. Então, tem que fazer coisas assim no cinema também. De, por exemplo, tem. mostrar o celular não pode, né? Que vai ter gente aqui olhando. Se você for pego mexendo no celular, você é retirado da sala, né? E aí, se fizer barulho, não sei o quê, você vai ser chamado a atenção e você vai ser colocado para fora da sala. Eles precisam criar essa coisa realmente para obrigar as pessoas a se comportarem, porque é uma questão, assim, de ética com as outras pessoas que ali pagaram, né. E aí, como o Matt falou, a gente tem que dar uma de Erika Hilton, tem que chamar a Erika Hilton para melhorar Tem. o cinema, fazer ali um projeto de lei para ver se esse povo toma vergonha na cara. Porque o pessoal no cinema, assim, é muito sem noção e precisa ter essas regras para se estabelecer, precisa ter ali uma autoridade dizendo: "Ó, que aqui você não está em qualquer canto, existem regras aqui, você tem que entrar de tal forma, com o celular você não pode". Outra coisa também que antigamente eles levavam super a sério, assim, você não pode gravar o filme. E Uhum. hoje em dia é o pessoal no meio do filme com o celular assim, com a câmera assim Vou postar no gravando TikTok, aí pra fica postando postar. um monte de frame no TikTok. Ai, eu tô assistindo o filme. Ai, eu tô aqui com a minha amiga. Ah, pelo amor de Deus, Exato. sabe? Sendo que é absurdo, porque a câmera Ai, atrapalha as outras pessoas, o brilho atrapalha, enfim. Então são várias atrapalha. questões, assim, que basicamente eu acho que pra gente até, tipo, ir concluindo o assunto de Furiosa e ir para as outras coisas que a gente vai comentar, né, o pensamento que eu fico, assim, é de que a culpa de certos fracassos não é do filme, Não. sabe. É uma culpa de como a indústria está funcionando, não só a indústria do entretenimento em si, mas até o jornalismo. Então, tipo, a crítica, como eles falam sobre filme, aquela coisa também, por exemplo, do Rotten Tomatoes, de um filme ser bom, é um filme que é consenso. Porque o Rotten Tomatoes é assim, é a porcentagem de quantos críticos gostaram. Então, um filme bom é o que todo mundo gostou. Então, isso cria a gente a ser um público que tem um paladar, assim, de que só gosta do que todo mundo gosta. O E que eu vou for te falar uma consenso é bom. coisa. Diz. Toda unanimidade costuma ser burra, viu? Então a Sim. gente tem que prestar atenção nisso. Como se fosse tem vários problemas na forma como a indústria tem lidado com o filme, né, e a forma como o filme é lançado. Então, a crítica, ela não tem levado as pessoas a refletirem de formas relevantes e úteis sobre aquilo que elas assistem, né, e batem palma para consenso, ou seja, burrice. Aí você tem a indústria, né, os estúdios lançando o filme adoidado, né, meio que sem ter, assim, um bom planejamento e faz não sei quantos filmes de uma mesma saga tudo ao mesmo tempo, aí outra demora muito para lançar, e aí lança vários filmes importantes, vários filmes blockbuster ao mesmo tempo no cinema para competir por sala de cinema, né. Às vezes fazem filmes, assim, que não tem nenhum diferencial que vai fazer o filme ser melhor ser visto no cinema do que ser visto em casa, então eles também têm essa falha. E aí, por último, vem a falha realmente do cinema enquanto local, né, o cinema estrutura, que é aí as salas que não são boas, né, os preços que são absurdos, eles não vão atrás de fazer as pessoas se comportarem. Então, basicamente, assim, todo mundo está falhando e isso não é culpa nem do filme e nem do público. É culpa das indústrias que estão envolvidas, né, nesse processo de fazer um filme ser criado, né, de fazer reportagens, né, e promover, e comentar e analisar o filme e, por fim, levar de fato o filme até o público, né. São essas indústrias, essas pessoas, essas áreas que estão completamente erradas e equivocadas e que elas precisam mudar, né, se elas quiserem que o cinema volte a ter, de fato, grandes sucessos.